Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje na verdade eu estou trazendo 4 vídeos para vocês porque nos últimos 2 dias, um dia e meio aí na verdade, surgiram, enfim, várias notícias, 4 em especial, de lambanças, né, da direita brasileira para variar, e essas notícias demonstram aí um perfil que a gente tem nessa direita brasileira, salvo exceções, mas de maneira quase que generalizada, tá? Porque muita gente faz uma distinção entre uma direita mais light, uma direita mais do diálogo e uma outra mais conservadora e radical e autoritária, porém em vários e vários casos essas duas instâncias se conectam ali para poder atrasar o país, e eu vou trazer para vocês 4 exemplos aqui hoje, tá, desse atraso, certo? Tanto do ponto de vista do conservadorismo quanto do ponto de vista do neoliberalismo também. Tá? Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, 3º livro de poemas, 5º pela Multifoco, 9º no total. Quem quiser entrar em contato aí pelo zap, tá na descrição do vídeo, tá? E a gente tenta conversar a esse respeito, apesar de tudo que eu estou vivendo aqui. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a questão dos agrotóxicos, e vocês vão ver que é um negócio assim muito grave, muito complicado, e que de certa forma, de uma forma muito evidente na verdade, denota pra gente um modo de pensar da direita brasileira, tá? Não só da direita bolsonarista, porque o Bolsonaro contribuiu aí radicalmente para essa piora nesse tema, tá? Mas de maneira geral do neoliberalismo também, que está ali meio que misturado com ele e lucrando, né, com as lambanças que ele fez aí, que a direita continua fazendo, tá? Então, essa notícia ontem, né, de que o Brasil usa mais agrotóxicos que os Estados Unidos e a China juntos, tá? E a população da China é 7 vezes maior que a do Brasil, e os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, quer dizer, tem 110 milhões de pessoas a mais que o Brasil, e o Brasil usa mais agrotóxicos que os dois juntos, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? E aí eu vou começar passando para vocês uns números rápidos aqui, para vocês terem noção da bizarrice, tá? A matéria do Brasil de Fato, link do Instagram, vou deixar para vocês aí, tá? Para vocês pesquisarem, certo? E aí depois eu vou relembrar aqui de onde veio essa lambança, tá? Com alguns dados também do governo Bolsonaro, rapidamente, para a gente desenhar esse perfil aí de como que a direita pensa essa questão da liberação de agrotóxicos e tudo mais, tá? Muitos deles, vocês vão ver, prejudiciais à saúde, causadores de câncer e outras doenças aí também, e também prejudiciais ao meio ambiente, certo? Então vamos lá. A notícia então do Brasil de Fato está escrito aqui: acredite se quiser, Brasil usa mais agrotóxicos que Estados Unidos e China juntos. Vem entender. E aí eles fizeram aqui, né, um grupamento de imagens explicando os dados, tá? Então tá aqui, ó. O Brasil já usa mais agrotóxicos em suas lavouras do que a China e os Estados Unidos juntos, segundo o levantamento da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO, tá? Os dados são referentes a 2021, importante ponderar isso porque esse dado aqui é do governo Bolsonaro, e vocês vão ver como a direita, não só Bolsonaro, mas Temer também, contribuíram violentamente para esse número aqui aumentar, tá? E chegar nesse patamar absurdo, né? Então a matéria continua. Em 2021, segundo a FAO, que é essa agência da ONU ali para poder, né, como eles dizem aqui, é a Agência de Alimentação e Agricultura da ONU, tá? Então, segundo a FAO, em 2021 foram aplicadas 719.500 toneladas de venenos contra pestes em lavouras brasileiras. No mesmo ano, a China, que tem quase 7 vezes mais habitantes que o Brasil, aplicou 244 mil toneladas. Já os Estados Unidos aplicaram 457 mil toneladas. Juntos, os Estados Unidos e China usaram 701 mil toneladas, 18.500 toneladas a menos que o Brasil. E é interessante pensar também nessa disparidade entre a China e os Estados Unidos, porque a China tem praticado uma economia e uma lógica ali de, enfim, né, de desenvolvimento público, né, desenvolvimento do país, baseado fortemente no Estado, né? E isso está se configurando aqui, por exemplo, num número muito interessante, que é um número que, proporcional à população, é muito menor do que do Brasil, do que dos Estados Unidos, tá?
e tudo mais. Então aí, pessoal, e aí é o campeão, né? Eles perguntam, de acordo com os dados da FAO, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, seguido justamente pelos Estados Unidos, tá? A Indonésia, que usou 283 mil toneladas de veneno em suas lavouras em 2021, menos da metade do Brasil vem em terceiro lugar. E por que isso? Né? Eles tentam responder aqui na matéria, tá? Décadas atrás, o Brasil optou por um modelo de produção agropecuária, principalmente de soja, voltado à exportação. Essas lavouras são altamente dependentes de fertilizantes e agrotóxicos, o que aumenta o consumo, tá? É o que explica o Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo e diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. E aí ele diz o seguinte, o Gerson Teixeira, né? Ele diz, a agricultura brasileira pensava que a soja transgênica reduziria a necessidade do veneno dos fertilizantes. Na verdade, aumentou a dependência dos dois, tá? E aí tem mais, tá? A reportagem continua aqui. O Brasil também é líder nas importações de agrotóxicos, ou seja, né? Trazendo agrotóxicos lá de fora, tá? Com 283 mil toneladas importadas só em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, dados do IBAMA, certo? Além disso, dados do Banco Mundial tabulados por Teixeira, pelo pesquisador, apontam que o Brasil já é o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo, quando considerada a quantidade de quilos aplicados por hectares, tá? E aí, para finalizar, pessoal, eles dizem, por conta do uso crescente de agrotóxicos no país, uma pessoa morre a cada 2 dias por intoxicação pelo uso desse tipo de veneno no Brasil. Uma pessoa a cada 2 dias, tá? Uma a cada 5 vítimas é criança ou adolescente de até 19 anos, certo? Segundo relatório publicado em 2022 pela Friends of the Earth Europe, que é uma instituição aqui, uma ONG talvez, né? Enfim. E aí a Larissa Bombardi, que é professora do Departamento de Geografia da USP, em palestra em Curitiba, no Paraná, em 2023, afirmou o seguinte aqui, tá? Enquanto a área plantada no país cresceu 29% de 2010 a 2019, o uso de agrotóxicos cresceu 78%, certo? Essa forma de agricultura faz mal à população e ao planeta. Só a reforma agrária com foco na agroecologia oferece uma solução. E aí fica parecendo que é muito, antes de finalizar aqui, né, fica parecendo que é muito, enfim, né, muito absurdo falar nisso, uma reforma agrária baseada em agroecologia e tudo mais. A China tem feito algo parecido. Ela está investindo, por exemplo, em energia eólica de uma forma que, em painéis solares, de uma forma que ela fez, parece que a China fez em um ano, a mesma produção de painéis solares nos Estados Unidos na história, né? Então isso não é uma coisa absurda, alienígena. É que a gente tem uma direita no Brasil que fica limitando esse debate, empobrecendo esse debate, mentindo sobre uma série de coisas, e a gente fica ignorando, tá? Vários dados importantes aí que poderiam ajudar a gente a entender isso aí, tá? E aí, para finalizar, o jornal completa aqui, tá? Dizendo que, né, é isso, né? Repetem aqui, né, o texto, tá? E aí finalizam, né? Autoridades europeias já proibiram o uso de 269 tipos de defensivos agrícolas por conta dos danos à saúde. Em países como o Brasil, contudo, os banimentos não chegam a 30. Quer dizer, na Europa tem 269 tipos de agrotóxicos proibidos, no Brasil não tem nem 30. Todos esses outros são liberados, tá? Entre os 10 mais vendidos por aqui, 5, olha só, entre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia, ressalta a professora Larissa, né, que foi citada aqui pela matéria, tá? Então, pessoal, é dramático isso, né? E aí, de onde vem isso aí, né? Como é que a gente pode ler isso aí como uma contribuição, né, da direita brasileira nos últimos anos? Vamos ver lá, tá? Vou deixar o link aqui da matéria para vocês, do G1 de março de 2022, último ano do governo Bolsonaro, tá? A matéria diz o seguinte, ó: agrotóxicos banidos na União Europeia e Estados Unidos encontram terreno fértil no Brasil. Completando aqui a informação da professora da outra matéria. Eles dizem aqui no subtítulo, tá? Governo Bolsonaro impulsiona a aprovação de agrotóxicos. Muitos dos defensivos agrícolas liberados nos últimos 3 anos
são proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Situação preocupa ambientalistas. E aí quase metade dos agrotóxicos aprovados em 2019, só em 2019 pelo governo Bolsonaro, quase a metade dos agrotóxicos é proibida na Europa, mais de 200 pesticidas. E o texto da matéria diz o seguinte aqui, ó: o agrotóxico mais vendido no Brasil, o glifosato, é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IACR, como provavelmente cancerígeno. É o mais vendido no Brasil. Tá? Já o segundo herbicida mais usado no Brasil, de acordo com a Embrapa, a atrazina, aplicada na cultura do milho, é proibida na União Europeia e outros países desde 2004. Olha só por quê. Por estar associada a doenças como Parkinson, câncer de ovário, câncer de próstata e infertilidade. Isso está proibido, já tem aí, ó, já tem 20 anos que está proibido na Europa e é o segundo mais vendido aqui no Brasil, mais usado aqui no Brasil, né? E aí, para finalizar os dados aqui, pessoal, do ano, então vamos lá, para poder comparar, para a gente entender bonitinho aqui os números, para ver a diferença de como a esquerda trata essa questão e como a direita trata essa questão, vamos lá. Essa contagem, tá, do acréscimo de agrotóxicos enfim, né, nessas lógicas aí brasileiras, tá, isso começou no ano 2000, certo? E de 2000 até 2015, num dos links está aí, cada ano listado ali bonitinho, tá? Do ano 2000, que foi ali governo Fernando Henrique ainda, né? 2000, 2001, 2002 ainda era Fernando Henrique. Depois 2003 até 2010 Lula, 2011 até 2015 Dilma e depois 2016, 2017, 2018 Temer, 19 a 22 Bozo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Do ano 2000 até 2015, que foi o último ano da Dilma, o Brasil aprovou 1.944 agrotóxicos em 16 anos, certo? 1944. De 2016 até 2022, portanto, em 7 anos, ou seja, menos da metade desse período, do que foi o período do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique, a dupla Temer e Bolsonaro aprovou 3.311 agrotóxicos, 1.400 a mais, menos da metade do tempo. Tá? Só no ano de 2022 foram aprovados 652 agrotóxicos no Brasil, que dá ali mais ou menos, só em um ano, dá o que foram aprovados ali, né, 1/3 do que foi aprovado em 16 anos, certo? Então, quer dizer, agora por que isso? Né? Isso aqui é o ponto-chave aqui. Por que isso? Porque órgãos que são considerados importantes do ponto de vista da regulação estatal e da regulação, de certa forma, científica também dessa lógica aí, quer dizer, estudos são feitos para você poder aprovar. Eu li também na matéria que o governo Bolsonaro passou por decreto ali leis para poder apressar a aprovação de agrotóxicos no país, que normalmente duram ali no mínimo um ano, né? E eles parece que tentaram, eles fizeram leis ali, decreto e tal, para poder reduzir isso para 3 meses no máximo, certo? Uma coisa que é temerário, porque isso precisa de muitos testes e tal, para poder saber se vai causar doença ou não, se vai causar problema na população ou não. Eles estão cagando para as pessoas, para a morte. O negócio dessa gente é dinheiro, é grana, é negócios, business, né? De preferência em inglês, porque o Bolsonaro, né, é esse capachinho I love you Trump, né? E a direita brasileira acompanha esse ritmo aí, tá? Então, órgãos como a Anvisa, por exemplo, que avalia preço, que avalia riscos à saúde, e o IBAMA, que avalia os riscos ambientais, foram, assim, né, negligenciados, foram atacados ali, sabotados pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer também, né? Então, enfim, e o Ministério da Agricultura, ele avalia se é eficaz no uso, né, esse agrotóxico aí. E aí essa lei que o Bolsonaro passou por decreto, né, e tem, parece uma PL do veneno também e tal, que eu não estudei muito profundamente, mas é mais ou menos isso também. É para poder liberar geral aí, para passar boiada, né, como dizia lá aquele retardado daquele Ricardo Salles, né? Passar boiada é a metáfora para o Estado mínimo da direita brasileira. Ou seja,
desregular, porque é isso que ele diz lá naquela reunião bizarra lá, né? Ou acabar com qualquer tipo de legislação que controle essas coisas e, ó, libera geral porque o mercado resolve isso. O mercado resolve. A Europa já baniu aqui centenas desses agrotóxicos há 20 anos e o mercado resolve, né? Sabe por que eles baniram? Porque eles dão valor à ciência, eles dão valor ali, ó, ao Estado, como um órgão ali regulador de ponderação dessas coisas aí, tá? E aí, para finalizar, quer dizer, o Bolsonaro aprovou por decreto, né, um projeto retirando poderes da Anvisa e do IBAMA, ou seja, da ciência, né, para colocar na mão do Ministério da Agricultura, única e exclusivamente, porque ali estava subdito ao governo dele. Então, nem, né, o Ministério da Agricultura tinha ciência suficiente para poder, enfim, pensar essas coisas ali, e enfim, ponderar essas consequências bizarras, tá? Tanto do ponto de vista do estudo direto dos agrotóxicos, quanto também numa perspectiva comparada com a Europa, com os Estados Unidos, com China, enfim, né? Então, quer dizer, essa é a direita brasileira, tá? Então esse é o primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui dos agrotóxicos, e nos próximos vídeos de hoje aqui eu vou trazer mais 3 aí para vocês verem o quanto a direita brasileira é bizarra, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aí, grande abraço, tamo junto, fui.